bem-vindos. Boa noite. Obrigado pela presença. Essa é a primeira sessão do Silêncio do Céu e eu estou muito feliz de estrear esse filme aqui. Eu acho que é um filme que tem a ver com esse festival. É um filme que tem no DNA dele um pedaço argentino, um pedaço uruguaio, um pedaço brasileiro. Eu estou bastante orgulhoso dele, eu espero que vocês gostem. Como é a primeira sessão, também estou um pouco nervoso. Mas queria agradecer a equipe que veio, a equipe que não veio também, muito, de coração. Eu vim a esse festival em 2004 com a Jo Rojas para apresentar o curto O Lençol Branco, faz 12 anos, essa é a primeira vez que eu volto para esse palco como diretor, então é um momento bastante especial. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo e para a Carol, e eu só queria dedicar essa sessão, no ano em que não há diretoras mulheres na competição de longas, a 4 mulheres admiráveis: Juliana Rojas, Maria Raduan, Maria Unesca e Sara Silveira. A gente também te ama, Sara. Obrigada, querido. Bom, também queria agradecer a Gramados, que foi o primeiro festival de cinema que eu tive a oportunidade de vir há 17 anos atrás, em 99, e queria agradecer a equipe inteira, nominalmente, a Paula Ferraz, nossa assessora de imprensa, ao Rafael Mesquita, nosso produtor executivo, ao Santiago Lopes, nosso produtor executivo, que cuidou do nosso filme no Uruguai, fez um trabalho brilhante, a Silvia Cruz, eu vou repetir o que o Kleber falou, que para mim é a melhor distribuidora de cinema do Brasil, ao Gui Gavato, que fez uma trilha maravilhosa, Caetano Gotardo, um dos nossos roteiristas, fez um trabalho, espero que vocês curtam muito, a nossa protagonista, Carolina Dickman, que é um prazer trabalhar com ela, sempre. A Paula Cohen, que fez um trabalho brilhante com a gente também, muito obrigado. É o Marco Dutra, agradecer ao festival por ter nos acolhido aqui para a nossa primeira sessão. Obrigado. Bom, boa noite. Eu queria agradecer ao festival por ter recebido o nosso filme, por ter recebido a gente com tanto carinho. Desde que eu cheguei aqui, eu estou fascinada. Foi muito legal mesmo, muito carinhoso. Agradecer a minha equipe toda do filme, espero que seja lindo hoje, né, esse começo. Queria agradecer a você, Paula. Hoje eu fiquei agora pensando nisso, me ajudou muito com o espanhol e acho que eu ainda não tinha te agradecido. Obrigada, ela fala espanhol brilhantemente, me ajudou muito nas filmagens. É isso, gente, que vocês gostem, para isso que a gente está aqui. Obrigada. Bom, respondendo a sua pergunta sobre a questão política do estupro, eu acho que é uma felicidade quando a gente consegue, através da arte, levantar uma discussão e chegar nas pessoas como necessidade de discutir, como necessidade de falar sobre um assunto. Para mim, pelo menos, isso não me preocupa em nenhum momento, mesmo que a gente tenha feito o filme muito antes, né, desse ápice que tá essa discussão no Brasil. Não é uma coisa proposital, o filme não foi lançado por causa disso, quer dizer, não tem nenhum elo de ligação com isso, mas eu acho que quando a gente atinge, né, mesmo sendo uma coincidência, quando a gente atinge um assunto que está sendo discutido e que a gente pode ilustrar de alguma forma e buscar essa discussão como referência no filme, eu fico extremamente feliz de ter esse serviço além do filme. Só complementando, acho que sim, acho que a gente está pronto para tocar nessa questão. Acho que o filme, a gente abordou o assunto de uma maneira muito séria, dedicada, e é um assunto muito duro. Eu acho que das pesquisas que eu fiz para qualquer filme foi das pesquisas mais doídas assim, que teve. E a ideia de que é muito difícil de falar sobre isso, de que falar sobre isso é muito duro, falar sobre esse tipo de trauma é muito duro, é uma ideia que a gente quis trazer para o filme. Inclusive para a questão do silêncio dentro do filme, da incomunicabilidade, da dificuldade de colocar em termos racionais e em diálogo essa questão. E eu espero que esteja lá, porque foi uma coisa que a gente quis muito fazer.
Bom, para mim, eu na verdade sou brasileira, nasci no Brasil, mas meus pais são uruguaios. Então meu DNA é bastante latino-americano, assim. Então para mim fazer esse filme foi importantíssimo, porque esse intercâmbio que o Rodrigo está falando, que a gente está falando aqui, é fundamental. Quanto mais acontecer, quanto mais a gente acostumar os nossos ouvidos a esse idioma coletivo já, né? Essa Latinoamérica mesmo. E no filme é muito interessante porque só o fato delas duas terem essa identificação brasileira e ao mesmo tempo a Elisa falar tão bem espanhol remete a uma possível ida. Talvez a Elisa apresentou eles, ou essa ponte não se explica, mas ela só pelo idioma ela já se esclarece. Então, enfim, eu acho que é isso. E eu agradeço muito ela também, foi uma jogada muito boa nossa. Eu conheci a obra do Sérgio Bis, eu conheci um livro dele anterior chamado Raiva, e a Lucia Puenzo estava trabalhando comigo no roteiro de um livro do Daniel Galera chamado Cordilheira. E a gente estava em Buenos Aires trabalhando nesse roteiro e a Lucia falou: Rodrigo, pô, eu estou gostando tanto de fazer esse projeto e eu tenho um livro do Sérgio, a gente tem uma vontade de fazer um roteiro em conjunto, eu e ele. A gente é casado, mas a gente nunca trabalhou em roteiro junto, e a gente achou que esse projeto é um projeto que pode te interessar. Se você gostaria de ler o livro, antes de ler o livro, a gente jantou e eles me contaram a história inteira do filme. E eu falei: olha, eu tenho interesse, nunca produzi nada latino-americano, isso eu estou falando, esse roteiro começou a ser desenvolvido em 2010. Tá, então, até aquele momento, eu estava inclusive em set do Heleno, estava filmando o Heleno naquela época. Aí eu contratei eles demoraram, entre terminar o Cordilheira e começar e terminar o primeiro tratamento do Larocelo, eles me entregaram o primeiro tratamento em 2011, era um tratamento extremamente sólido. Já era um primeiro tratamento, você falava: caramba, que trabalho bom, já que a gente já viu um filme, já podemos tentar seguir. E foi um projeto que ficou, eles trabalharam em umas 2 ou 3 versões e o roteiro ficou guardado na gaveta. A gente não tinha ainda um momento específico de começar a desenvolver e botar esse projeto para acontecer. E eu estava naquele momento produzindo uma série para a HBO no Uruguai, que o conceito da série era essa mistura da língua portuguesa com o espanhol, que é uma coisa que só aqui no Brasil a gente não faz, porque a gente é isolado deles. Eu acho que a gente tem uma falta de interesse em conhecer um pouco mais a cultura latino-americana. Acho que é um problema do brasileiro, não é um problema do latino. Eles têm muito mais interesse na gente do que a gente neles. E eu achei que isso era uma oportunidade de a gente trazer como a gente vinha fazendo na série, trazer essa discussão e tirar um dos personagens da zona de conforto. Inicialmente a gente iria fazer esse filme no Brasil com Leonardo Sbaraglia, argentino, casado com uma brasileira, que seria a Carolina, e a gente iria filmar em São Paulo. Como toda a estrutura de produção que a gente tinha montado para a série da HBO estava funcionando, a gente falou: pô, vamos inverter, vamos fazer a Carolina ir para o Uruguai e a gente trocar e inverter essa posição, sair ela mais ainda já da zona de conforto, que já era bem complicado devido ao roteiro, é um assunto que a gente está tratando. E eu vinha de uma relação com o Marco muito boa. Assim, eu conheço o Marco já há 10 anos, a gente rodou 2 longas-metragens já e desenvolvemos uma série de outros projetos, e a gente vinha de uma relação muito feliz. E eu queria continuar essa parceria com o Marco. Eu acredito muito no cinema do Marco e falei: pô, Marco, você não gostaria de dirigir esse projeto? Ao mesmo tempo que eu convidei o Marco para fazer isso, eu tinha assistido o Entre Nós em São Paulo, e eu gostei muito do trabalho da Carolina no filme. E no Rio de Janeiro eu encontrei a Carolina e a Vanessa, que é a empresária dela, e a Vanessa proporcionou uma conversa nossa ali de bastidores. Eu chamei o Marco e falei: cara, vamos convidar a Carolina para fazer o filme. A gente já tem o Léo Sbaraglia fazendo a série com a gente tenta trazer o Léo, e o Tino também estava fazendo a série, a gente acabou meio que puxando o Tino para dentro também. E assim, a resposta foi positiva, os 3 aceitaram bem rapidamente. A Carolina, quando me perguntou sobre o roteiro, antes de eu... No primeiro momento o Marco falou: olha, a primeira cena do filme abre com você está sendo estuprado, é uma cena complicada, não é uma cena fácil. A Carolina foi super aberta, falou: olha,
quero fazer, não quero ler o roteiro, obviamente, mas eu sou movida por desafio, e aí ali começou esse processo e a gente partiu para um set. Assim, do momento em que o Marco Dutra foi convidado para dirigir, que a Carolina foi convidada para dirigir, a gente começou a rodar em 4 meses. Da minha parte foi, o Rodrigo mandou o roteiro para mim, eu li o roteiro antes de ler o livro do Sérgio, eu fui ler o livro do Sérgio depois de conhecer o roteiro, e foi ótimo, funcionou mais como uma investigação dos personagens do que qualquer outra coisa, porque é um livro de primeira pessoa, muito denso, e o próprio Sérgio e a Lucia já tinham feito, quando o roteiro caiu na minha mão, eles já tinham feito um trabalho muito complexo de transformação de linguagem desse romance para a linguagem dramatúrgica. Essa ponte já estava feita. Então o que foi feito depois com o roteiro foi tentar trazer o roteiro para um tom e uma atmosfera e um significado mais próximo do que eu achava que a história tinha. E foi um processo meio de afinação mesmo com a Lucia e com o Sérgio. Depois, quando o Caetano entrou, aí foi um processo um pouco mais de trazer o roteiro mais próximo da realidade do que seria o filme, né? Encontrar o que seria a personagem da Carolina, o que seria a Diana, essa brasileira que vive no Uruguai, com que ela trabalha, enfim, encontrar o filme do jeito que a gente queria fazer ele, trazer ele para mais perto da realidade que a gente tinha já perto da filmagem. Bom, eu de fato tive, na minha carreira televisiva, contei muito com a sorte entre esse papel, né, um pouco de heroína romântica que eu tenho na televisão, ter proporcionado convites com personagens com uma curva dramática bem interessante. Acho que também eu forcei isso, né? Eu tenho um interesse pelo drama, pela intensidade, pela profundidade, pela naturalidade, pela mostrar aquilo da maneira mais crua possível. Sempre foi o meu interesse. E os filmes que eu fiz, de uma certa forma, né, essa minha ida para o cinema esporádica, porém profunda, é um reflexo um pouco também desse meu interesse num outro lugar. Porque eu, obviamente, ao longo da minha carreira fui chamada para fazer outros projetos que eu não tive... não é interesse, né? Porque eu não estou menosprezando os projetos que eu não fiz, mas não me eram necessários. Eu acho que o que eu fiz, todas as vezes, foi de alguma maneira necessário naquele momento. E acho que o Silêncio do Céu, falando um pouquinho desse projeto especificamente, é um projeto muito especial porque, além de me dar uma possibilidade dramática, né, ainda mais profunda, forte, intensa, tinha esse desafio de fazer isso em outra língua, né, de ter uma naturalidade, uma verdade, estando em outro idioma. Então isso, para mim, é muito forte. E eu me dediquei muito, porque só acredito assim, né? É a minha maneira de ver a profissão. Quando você decora um texto, quando você, né, estuda um texto na sua língua, você, a partir daquele estudo, constrói todo um cenário para aquele texto de possibilidades, de colocar aquilo na sua embocadura, de transformar aquilo de uma maneira natural, de fazer as sensações ganharem sentido a partir daquele texto. E quando você fala de uma língua que você não tem um conhecimento profundo, né, que você não tem esse cenário já muito claro, isso fica muito difícil, porque você fica um pouco limitado dentro daquilo. Eu tinha pouco tempo, eu tive 4 semanas de aula de espanhol, então eu busquei que as minhas aulas fossem todas a partir do roteiro e uma imersão naquilo, né, para poder mesmo construir uma casinha, sabe, de possibilidades, para não me deixar insegura na hora de filmar, para que aquilo não fosse um limitador na hora de me comunicar, né, em cena, principalmente. Então, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz nesse sentido, e muito relacionado a isso mesmo, de você sentir na língua mãe e
como é que você vai, aonde você vai buscar sentido para aquilo numa língua que você conhece pouco.